Bom, estou aqui com as convidadas excelentíssimas aqui de Fortaleza, uma equipe interdisciplinar para falar sobre gestação. Então a gente vai trocar uma ideia, tirar as dúvidas, né, os medos das mamães que eu tenho certeza que vão estar nos assistindo sobre gestação. Então aqui eu convidei, né, com muito amor, a doutora Trícia Mello, que é a nossa obstetra, a doutora Lívia Silveira, que é endócrino, e a Clara Lima, que é fisioterapeuta pélvica. Então a gente vai esclarecer um pouquinho para vocês nesse momento maravilhoso, as dúvidas, os receios, os cuidados que vocês precisam ter. Então quando a gente fala de gestação, a gente precisa ter muito cuidado nessas 40 semanas, porque o bebê, o indivíduo está sendo formado. E a gente fala muito de questões genéticas. A genética é fundamental, a genética bate o martelo, e não é verdade. A genética é em média de 25% a 30% só. O que vai fazer toda a diferença é aquele ambiente que o bebê foi formado. Então, o nutriente que você consome, o tipo de alimentação, se foi mais industrializado ou não, o ganho de peso durante a gestação, se você teve ou não diabetes gestacional, se teve um risco de pré-eclâmpsia, isso vai fazer diferença nas síndromes metabólicas que o bebê possa vir a ter. Então, é muito importante esse acompanhamento. E uma equipe interdisciplinar faz toda a diferença. Então, a gente vai conversar um pouquinho, né, que aparece com muita frequência ainda, porque é uma epidemia, a obesidade. Então, muitas meninas que engravidam com peso acima e outras que começam com peso normal e acham que pode comer de tudo. Ah, eu posso comer o que eu quiser porque eu tô grávida, eu posso engordar à vontade, eu posso comer por 2, e não é verdade. Nesse momento é o momento mais delicado, porque o seu organismo ele pode ter resistência à insulina, né? Hoje em dia a gente vê muito risco de diabetes gestacional, então a alimentação realmente vai fazer muita diferença e o acompanhamento com a equipe também. Então assim, Lívia, me conta um pouquinho na sua experiência, você pega muitas gestantes com obesidade? É como tu falou, né, Fabi, a obesidade ela é uma epidemia que tem que ser levada em consideração. Mais da metade da população mundial está acima do peso hoje em dia, tem sobrepeso, né? Quase 1/3 já é considerado obeso. E o excesso de peso ele deve ser levado em consideração em todos os períodos da gestação. Período pré-concepção, período gestacional e o período pós. A obesidade ela é causa de infertilidade. Durante a gestação, ela é causa de má formação fetal, ela é causa de uma maior incidência de parto cesáreo. Ela traz complicações obstétricas também, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, dentre várias outras complicações que a gente poderia citar aqui. E do pós-gestacional, tão importante quanto, porque aumenta o risco para o bebê de tanto na infância quanto na fase adulta, dele ter síndrome metabólica também, né? De ser uma pessoa, um adulto obeso, um adulto diabético, por conta daquela exposição no período fetal. Então, é importante que desde a fase do planejamento da gestação, essa paciente já seja acompanhada, já seja orientada, que exista uma educação nesse período, que você entrar numa gestação com peso sob controle, às vezes perdas tão poucas quanto 5% a 10% já melhoram bastante o prognóstico daquela gestação, né? Então, o endocrinologista entra nessa área, né? Ajudando essas pacientes, quando bem indicado o uso de medicação, deve ser indicado. Existe muito preconceito também. Muitos pacientes acham assim que perder peso com medicação não foi mérito delas, né? Mas a genética entra nessa fase, o nosso estilo de vida é importante, tudo isso deve ser levado em consideração. A obesidade tem um cunho genético muito grande, por isso que às vezes para algumas pessoas é mais difícil de emagrecer do que para outras. Então, dependendo do IMC, dependendo da presença de comorbidades ou não, a gente até orienta a paciente a esperar um pouquinho para poder gestar, para perder um pouquinho de peso, para melhorar o prognóstico da gestação. E a gente escuta muito isso, assim, eu sempre fui um bebê gordinho, eu sempre fui uma criança gordinha, faço dieta em cima de dieta e não consigo emagrecer. E quando a gente vai ver justamente a gestação daquela mulher, né, que gerou o bebê, que tem essa dificuldade de perder peso, foi realmente um ganho de peso exagerado. Às vezes tem diabetes gestacional, antigamente o diagnóstico não era nem tão bem feito no sentido de que isso, eu tô falando há 30 anos atrás. O bebê nascia gigante, com 4,2 kg. Que bebezão lindo, maravilhoso, nasceu com muita saúde. E a mãe tinha tido diabetes gestacional e nem era diagnosticada. Não era diagnosticada, né? Hoje, ainda bem que ela começou a ser diagnosticada mais cedo, mais precocemente, no primeiro trimestre. Antes, era há uns 20 anos, há 15 anos,
era só da metade da gestação para lá. Então, não é tanto tempo assim, né? De um tempo para cá, pouco tempo... É obrigatório, né? Uma recomendação da OMS de diagnóstico de diabetes gestacional, que já é feito na primeira consulta na primeira glicemia. Muita gente ainda fica com aquele pensamento que é na metade da gestação, que ali... Curva glicêmica. Que ali não é só o marcadorzinho, não, ali não é só um marcador, é um diagnóstico de diabetes gestacional e que não é o fim do mundo, se a gente soubesse se organizar, se a gente soubesse se alimentar, obedecer, porque a gente tem tanta vontade de engravidar, tanta vontade de ter um filho, né? De ter sonhos com eles, de ter uma faculdade, de ter um enxoval menos, né? É porque os meus estão nessa fase de faculdade, né? Então, de ter um enxoval bonito, de ter uma festa de 1 ano e tudo. E às vezes a gente se esquece que a primeira casinha, o primeiro berço, o primeiro tudo é intrauterino, né? Exatamente. Então a gente tem que deixar esse ambiente o melhor possível para esse bebê. Que intrauterino, a formação já até 12 semanas, ele já está todo formado, né? Ele deixa de ser embrião para ser feto em 10 a 12 semanas. Então, né, o que quer dizer isso? Quer dizer que ele já está todo formado, que ele só vai amadurecer e crescer a partir dessa fase, que ele sai de embrião para feto, né? E essa história de comer por 2, né? Aí eu brinco também. Então, se tiver gêmeos, tu vai comer por 3, trigêmeos por 4, né? Não, doutora, mas eu sou fácil de emagrecer. Quando eu dizem que na amamentação a gente emagrece, eu disse, não, mulher, mas a gente tem que ter cuidado da gestação, né? Uma gestação com diabetes é uma gestação de alto risco e é uma doença silenciosa. Não manda recado. Não manda recado. Exatamente, não manda recado. E que vai ter complicações, né? Que, assim, aqui a gente não vai entrar nesse mérito de dizer muitas complicações para poder não assustar, mas tem que ser bem organizada. Aquelas glicemias que a gente pede, de curva de capilar, que é fazendo uma tabela, um diário alimentar, isso vai ajudar muito a nós, obstetra, mas principalmente a endócrino e a nutricionista para poder a gente melhorar essa doença, né? Às vezes é até mais importante aquele controle domiciliar do que o próprio exame laboratorial, né? Na hora de tomada de decisão. E elas aprendem a comer melhor. Elas acabam vendo que não é só o doce, elas acabam vendo que a tapioca que elas comem eleva bastante o índice glicêmico, eleva bastante a glicemia sanguínea. Aquele cuscuz que é para colocar um pouquinho, elas botam um prato fundo de cuscuz. Então elas começam a identificar, não, esse alimento aqui subiu, essa marca de macarrão subiu, essa aqui já não subiu. Então acaba até levando para a vida dela. É bem educativo, né? É muito educativo. É bem ilustrativo para elas. É maravilhoso. E, claro, assim, a fisioterapia pélvica na gestação, por exemplo, com relação à obesidade, como é que você traz essa questão no consultório quando você atende? Como é que você trabalha com as gestantes com relação à fisioterapia pélvica? Porque muitas meninas não conhecem, né, o poder que é a fisioterapia pélvica, não só na gestação, em vários momentos da vida feminina, mas durante a gestação, como é que aparece? Então, a gestação e o parto são considerados fatores de risco para as disfunções de assoalho pélvico, né? Então, quando a mulher engravida, existem grandes alterações no corpo, né? Mudanças hormonais, mudanças posturais, mudanças de ganho de peso também. Então, tudo isso acaba influenciando nessa musculatura do assoalho pélvico, que é uma musculatura que fecha a nossa pelve inferior, é responsável por sustentar os nossos órgãos e por manter as nossas continências e pela relação sexual e pelo parto, né? Então, durante a gestação, essa musculatura ela acaba ficando mais enfraquecida, a contração fica deficiente, ela perde o seu suporte, aquele apoio, e aí a mulher fica mais propensa a desenvolver as disfunções pélvicas. A principal
disfunção desenvolvida na gestação é a incontinência urinária, que é a perda de urina, principalmente aos esforços, né? Na tosse, no espirro, que é quando ela perde o xixi e molha a calcinha. Que não é normal. Muita paciente chega e diz, não, eu tenho essa perda de urina, mas é normal na gestação. Não é normal, não é isso? Não é normal. É extremamente comum, né, a mulher desenvolver incontinência na gestação. E talvez por isso elas acreditem que seja normal, mas não é. Normal é não perder urina em nenhuma fase da vida. Né? Então, além de tudo isso na gestação, existem ainda os fatores de risco que às vezes a mulher já entra na gestação com sobrepeso ou obesidade, com uma constipação, fazendo um exercício de alto impacto, que são fatores de risco também para essas disfunções. Né? Então, a fisioterapia pélvica trabalha com exercícios específicos, né, nessa musculatura, às vezes trabalhando a força muscular, às vezes trabalhando outras questões, né? As mulheres pensam assim, é só contrair e relaxar, né? E não é só isso, né? Existe uma avaliação, existe a observação de diversos parâmetros daquela musculatura para a gente traçar um plano de tratamento ou preventivo para essa mulher. E, Clara, dá um adendo aqui, apesar da gente estar falando sobre gestação, mas como a gente está falando sobre mulher também, a fisioterapia pélvica, ela entra muito bem também em algumas disfunções sexuais, como o vaginismo. Isso é bom a gente conversar também, porque não se fala, a mulher não fala sobre suas disfunções. Então termina achando que é normal. E uma fisioterapia num vaginismo, que é a musculatura, explica, Clara, para a gente, para poder uma contração da musculatura vaginal, né? Isso. Então, a fisioterapia pélvica, ela ainda é pouco conhecida, né? Eu sempre falo assim, a mulher conhece a fisioterapia pélvica na gestação e aí ela tem uma virada de chave. Ela descobre aqueles exercícios e aprende a gerenciar as pressões intraabdominais, a gerenciar essa musculatura e leva isso para o restante da sua vida, né? Então, às vezes elas descobrem algumas disfunções sexuais ali naquela consulta. Então é comum eu perguntar assim, você sente dor na relação sexual ou algum desconforto? Não sinto nada. Às vezes eu sinto uma dor, mas isso é normal, né? E não sentir dor na relação sexual não é normal, né? E o vaginismo é uma disfunção sexual que envolve a contração involuntária dessa musculatura de assoalho pélvico. E aí impossibilita essa mulher ter penetração na relação sexual e, às vezes, impossibilita, inclusive, o exame ginecológico. Que elas quebram sem intenção, mas a força da musculatura é tão grande que quando a gente coloca o espéculo, que é aparelhinho de acrílico, né, algumas vezes até quebra, assim, ele pula, né, faz a contração e ele é jogado para expulso. E aí aquilo é um tensionamento muscular de toda aquela musculatura, né, pélvica. E aí a fisioterapia pélvica, ela trabalha nessas disfunções sexuais, disfunções urinárias, intestinais, com o objetivo de normalizar tudo isso, né? Trazer funcionalidade para essa musculatura e melhorar a qualidade de vida dessa mulher. Eu acho que nós, mulheres, a gente tem que parar de achar que tudo é normal. Então, por exemplo, quando o fluxo é intenso, com aqueles coágulos, com muita dor na menstruação, é normal. Não é. Será que você tem endometriose? Será que você tem que investigar isso? Às vezes eu acho que a sensação de que sempre foi assim é normal porque sempre foi mulher assim. Mulher tem que sentir dor. Não, mulher não tem que sentir dor. Por isso que a gente tem o costume de dizer assim, de 0 a 10, quanto você está... Ou então, às vezes eu pergunto, leve, moderado, importante ou incapacitante? Não, mas sempre foi assim, doutora, mas não sempre foi assim, não é normal. Então, sempre foi errado. Né? Sempre foi errado. Sempre foi errado, né? É que nem uma constipação quando chega lá no doutora, consultório. eu uso fralda. Mas tu usa fralda na menstruação? Mas faz quanto tempo? Sempre foi assim. Então isso não está certo. Você está perdendo sangue desse jeito. Né? E aí tô com anemia. Mas se você não conseguir controlar a sua menstruação, não adianta você ficar tomando ferro, algumas vitaminas, se a gente tem uma caixa d'água furada, né? Vai colocando e vai Por isso que é tão importante a gente observar o nosso corpo.
né? Então, assim, a constipação, né? Prisão de ventre, você ficar 4, 5 dias sem ir ao banheiro. Imagina aquelas toxinas das fezes presas no seu intestino em contato com as suas células. Aumenta a incidência de câncer de intestino, como a gente tem visto. Então, a gente normatizou tudo. Pode ser comum, mas não é normal. Não é normal a dor no ato sexual, não é normal essa cólica incapacitante, não é normal essa constipação desenfreada. E aí, por exemplo, a gente até pega, né, uma gestante com os exames bioquímicos totalmente alterados. Isso é um perigo. Imagina uma anemia no comecinho da gestação, que é um risco de um aborto. A gente pega, às vezes, uma ferritina de 12, 13. É preocupante, por isso até o preparo que a gente sempre pede. Se você quiser engravidar, se prepare antes. É o pré-gestação. É o pré-natal. Sim. Vá na obstetra, né? Converse já com ela, peça todos os exames, faça os exames bioquímicos. Ter um bom pré-natal, né? Porque é exatamente aí onde vai ter um bom pré-natal. Sem a pessoa ajudar também não adianta muito. Mas um bom pré-natal com a boa vontade da paciente, né? Com certeza. Então, isso vai fazer com que até uma gestação de alto risco, com diabetes, termine tudo tranquilo, sem bebê estar muito grande, sem muito líquido, sem cardiopatias, né? Porque a diabetes ela pode causar cardiopatias. Então, fazer um bom pré-natal. A gente escolhe o melhor enxoval e esquece de escolher um bom profissional para poder lhe acompanhar. Né? Um momento tão profissionais, importante. Na verdade, né? Não é só um profissional. Com a gestação, a gente cuida de 2 pacientes, ou 3 se for gêmeos. Né? Então, a gente quer que, enquanto qualquer clínica toma conta de um paciente que é 100% de êxito, a gente luta por 200%. Né? 200% de êxito, né? Porque são 2 pacientes. E isso é uma importância muito grande, que a gente tem que tomar conta, o obstetra tem que tomar conta da mãe como um todo e do bebê como um todo. Né? Então, e às vezes do pai e da família. Às vezes do bebê nascido, né? Porque quando nasce, aí o bebê está com cólica, liga para mim, doutora, está com cólica, o que é que eu faço? Liga para pediatra. O meu mais novo tem 17. É verdade. Ainda tem isso, você ainda fica com elo e com vínculo. Que eu acho belíssimo isso, mas eu só não sei responder mais. É verdade. E assim, eu ainda falo para elas sempre, nossa, você vai se privar de algumas coisas, mas é por 40 semanas só. Depois da amamentação, porque a amamentação também precisa ter um cuidado para não desenvolver alergias no bebê, mas depois da amamentação você vai estar livre para suas escolhas. Mas enquanto você estiver gerando uma criança, você precisa ter a responsabilidade desse momento. Então assim, mas Fabi, eu não vou poder comer sushi, sashimi. Eu falei, gente, você tem até os 100 anos para comer o sushi e sashimi. Você vai colocar em risco, porque não é só questão de... Não é um risco a toxoplasmose iminente no sushi, no sashimi, nos peixes. Muito mais nas carnes cruas, nos verduras e legumes. Mas é um risco de uma mão de um manipulador, é um risco de uma contaminação cruzada, de outros problemas. Salmonelose, várias outras coisas. Bactérias, né? Então as mães elas precisam ter essa consciência, né, de realmente se cuidar nessas 40 semanas para poder cuidar, rápido. Né? A gente tem que se cuidar para poder cuidar. Não tem como a gente cuidar se a gente não se cuida. Exatamente. Então, isso é um ponto importante, né? Então, tem que trabalhar a mente, qualidade de sono, exercício físico, que muitas têm muito medo de fazer exercício físico. E eu falo, com a liberação do obstetra, tá tudo bem na morfológica? E com educador físico, com um fisioterapeuta que trabalha com gestantes. Sim, né? sim. Vai fazer um bom pilates, vai musculação, com mais uma repetição e menos peso. Sim. Então, com um educador físico que trabalha, né? E a consciência. Porque a atividade física também é uma peculiaridade, porque todos os 3 trimestres tem peculiaridades diferentes, como você vai utilizar, vai fazer aquela para físio, né? No começo você faz um tipo de um objetivo, depois tem outro, então tem toda essa variação. Você passa isso lá no consultório com relação ao exercício físico, orientação? Na verdade, assim, eu sempre peço para a mulher vir para mim fazer uma avaliação do assoalho pélvico antes de iniciar o exercício físico. Porque a gente precisa controlar essa pressão intraabdominal durante o exercício físico, né? Para evitar justamente essas perdas de urina. Então, a mulher precisa aprender a gerenciar, a entender como é que funciona essa musculatura e levar isso para a atividade física.
independente da atividade física que ela faz. Então, não é só a contração dessa musculatura de assoalho pélvico, de abdômen, não é realizada apenas no Pilates, que às vezes elas acham isso. Não, elas precisam aprender no consultório com a fisioterapia pélvica e levar para todos os exercícios, seja a musculação, seja o Pilates, seja o CrossFit, independente do exercício que ela realize. Porque a gente vê assim, claro que a gestante tem que ter muito cuidado, mas não é uma doença, né? A gestação é fisiológica. Pois é, tem que ter tranquilidade, né? Nós estamos vivendo numa época muito ansiogênica, né? Eu conversando com uma psicóloga, ela disse que uma coisa certa, que essa pandemia psicológica ainda ia demorar uns 10 a 15 anos que nós passamos, né? E aí isso faz com que aumente também a obesidade, a hipertensão, porque a comida chega a ser uma válvula de escape. E a gente criou muitas necessidades, né? A gente criou muitas necessidades. É o enxoval, é o quarto, tem que estar perfeito o tempo todo, tem que ser tudo lindo no pós, e aquele Instagram. Durante, tem que estar tudo lindo no Instagram. E acaba que aquele momento, durante da gestação, a gente deixa de curtir da forma como deveria, porque tem que dar conta de todas as necessidades, né? Eu sinto muito isso das minhas pacientes. Às vezes elas não conseguem corresponder nem às próprias expectativas, assim, né? Porque cria-se muito. E até ser ambiente de ansiedade passa para o bebê. A gente acha que não, mas assim, eu sempre falo, a ansiedade, você dormir mal, tudo isso o bebê vai sentir, né? Você está gerando aquele ser e ele está sentindo as suas emoções também. Então é muito perigoso essa crise de ansiedade, né? Essa velocidade, o mundo ele está muito rápido, então você tem que fazer tudo, dar conta de tudo. Muitas vezes as mães trabalham, então uma jornada de trabalho forte, eu atendo muitas médicas, gestantes que dão plantão, então elas têm que dar conta dessa parte profissional e da questão da gestação. Então eu sempre falo, tenta evitar aqueles pensamentos mais tóxicos, tenta ver uma coisa legal na televisão, tenta pensar positivo, escutar uma música legal. Pode entrar com outro profissional aí, que é um psicólogo, né, para poder lhe ajudar nessa... Psicólogo maravilhoso nesse momento. Nesse momento, e como no pós-parto também, né? Se fala muito pouco sobre o puerpério. O puerpério é outra chave, outra realidade que a gente precisa falar hoje. Não que a gente está falando um pouco mais das doenças metabólicas, mas é uma coisa que é importante ser conversada, ser pautada na vida de uma pessoa, de uma mulher. Né? É verdade, porque mesmo que você esteja preparada, você nunca vai estar suficiente no puerpério, porque é tudo muito novo. Então, nasce um bebê e nasce uma mãe, você não era mãe. Mas mesmo o segundo filho, nasce a mãe do segundo filho, né? Que tem que tomar conta do primeiro, tem que dar... Fala. Passando por isso. Eu que tenho gêmeos. Gêmeos, é bem puxado. E aí acaba que nasce o bebê, a família meio que dá um suporte pro bebê e a mãe fica meio que de lado. Então, assim, até com relação à suplementação, com relação à alimentação, tem noites de sono. Tem que ser ajudada, né? Até para fazer uma feira, para fazer a família dar esse suporte. Tem que ter uma rede de apoio. Uma rede de apoio importante. Mas eu não tinha, mas as avós, né? Não tinha isso. Não tinha, mas tinha um suporte de muita gente para ajudar. Sim. Né? Que não era... as dificuldades eram diferentes. Tinham muitos filhos que terminavam um ajudando a criar o outro. Mais novo. Né? Muitas vezes não trabalhavam, né? Antigamente a avó não trabalhava e tudo. Hoje você tem que voltar ao trabalho. Então você tem que ter toda essa rede de apoio para... Mas a gente estava conversando aqui que somos 4 autônomas, né? Então a mulher hoje autônoma tem essa dificuldade de parar, porque faz parte hoje do orçamento do casal, nosso ganha-pão. Nosso ganha-pão. Faz parte então, da quando família. diminui pela metade, e ainda chegando uma criança, né? Então as dificuldades aumentam. As dificuldades aumentam. Mesmo, você tem licença maternidade de 4 meses, 6 meses, eu acho que nenhuma das 4 aqui tem. Não. Eu voltei com 30 dias para o consultório. Eu voltei também com 30 dias. Na verdade, eu voltei do Lucas, eu voltei com 2 meses. Sim. Aí deu um tempinho um pouquinho maior. Né, que eu tava falando. Nossa. Aí a mulher, ela fica com essa carga mais pesada. Então, por isso, assim,
todo o planejamento, todo bem direitinho, com a rede de apoio, né? Assim, tem as próprias enfermeiras, né? As consultoras de amamentação, que são sensacionais. Elas me salvaram muito, porque eu tive uma dificuldade enorme, mesmo sendo nutricionista, para amamentar. Então, eu fui até o final, com todas as estratégias, consegui segurar até 4 meses, e para mim foi difícil, porque era aquela coisa, como é que uma nutricionista não vai amamentar se o leite materno é vida, se é o nosso principal alimento para o bebê? Mas também, Fabi, eu gosto de dizer para elas que tem aquele momento que elas não conseguem mesmo, já fizeram tudo o que podia fazer. Não estou falando que a amamentação, pelo amor de Deus, não é importante, é importantíssima. Mas tem hora que pode ser que você não possa por um limite, um limiar seu. Também não ficar sofrendo porque você vai comprar uma lata de leite para dar para o seu filho. Você tem condições de comprar o melhor. Dê o melhor e dê uma mamadeira bem dada, porque tem gente que vai dar a mama estressada, angustiada, e termina sendo uma causa de um estressor para o bebê também, para ela e para o bebê. Então, numa situação dessa, compra uma lata, deixa ali, só por uma situação de emergência, você sabe, você olha ali. Às vezes só o fato da lata estar ali já dá aquela tranquilidade. Isso aconteceu demais comigo. Também aconteceu comigo. Você está ali tentando, não está conseguindo, mas você sabe que tem um plano B. Só de você saber que existe o plano B, a cabeça já dá uma relaxada. E o bebê vai ser nutrido. Então, assim, é claro que a amamentação é importante, a gente sempre vai defender o leite materno, mas existem mães que não vão conseguir amamentar. E pronto. E tem mães que não podem mesmo. Tem pacientes que tiveram mastectomia por causa do câncer de mama, pacientes que sorologia positiva para HIV, e outras que não podem, não querem, ou coisa parecida, são julgadas. Tu não amamentou, são julgadas por isso, por aquilo. Cada um sabe onde seu calo aperta. Acho que ninguém tem que ser julgado por nada. Exatamente. E você tem que saber dos seus limites. Deu, não deu, ótimo. Ainda bem que tem os leites hoje super modernos que você pode comprar e amamentar e dar, né, a mamadeira, e vai dar tudo certo. Então a gente tem que deixar essa culpa de lado. Né? Porque a gente engravida, já vem aquela culpa de... culpa materna. Ai, meu Deus, eu tenho que pegar o melhor berço. Não, você tem que fazer a tua melhor parte, no sentido de escolher bem, né, os alimentos, escolher bem, fazer um pré-natal ótimo, fazer exercício físico, se cuidar, né? E falando, já que a gente está no assunto do leite, tu costuma suplementar tuas gestantes? O quê? De suplementação de vitaminas, minerais? Sim. A suplementação, eu brinco falando assim, que é o único momento da vida de uma mulher que realmente a suplementação vai fazer toda a diferença. A alimentação não vai dar conta. Se você é vegetariana, se você não é vegetariana, a alimentação ficam desesperadas. Não importa se você é vegana ou não. A B12, a maioria das vezes, tende a baixar, e a gente precisa fazer uma suplementação adequada. A B12 é essencial para o sistema nervoso central do bebê. Então, assim, a alimentação, ela não vai dar conta. Por mais que você... Fabi, mas eu vou comer feijão, eu vou comer beterraba, eu vou comer carne vermelha, eu vou aumentar as fontes de ferro. Muitas vezes melhora no comecinho, mas o segundo trimestre, o bebê tem uma demanda extremamente alta de ferro. Não vai dar conta se você não suplementar. O que a gente faz é uma suplementação individualizada. Então, vou ver os exames bioquímicos dela, vou ver quanto é que tá a ferritina, hemograma, ferro sérico, proteína C reativa, para ver se tem alguma inflamação alterando a ferritina. Então, eu pego todos os exames bioquímicos e eu vou atuar em cima. Aí eu vou montar a quantidade adequada para aquela mãe. Mas que vai dar conta, gente, não dá conta. A gente precisa fazer a suplementação. Eu fiz uma revisão recente de todos os polivitamínicos que são usados para gestantes, né? Das tabelas nutricionais, da maioria. E alguns deles não têm iodo, Fabi. Não, e é importantíssimo. Isso, assim, é inadmissível não ter iodo. Inadmissível. Por isso marcas que até... famosas, assim, sem iodo. Muitas vezes a gente faz até na farmácia de manipulação por isso. Porque na farmácia de manipulação eu consigo colocar a quantidade exata para aquela minha paciente. E eu consigo colocar numa cápsula limpa. Hoje em dia tem até a Tapiocaps, que é uma cápsula de tapioca, que não vai ter corante, não vai ter nada. Então, assim, muitos polivitamínicos, inclusive, são coloridos. Então, aquilo é um corante artificial, que não é interessante. E quando você vai ver, eu preciso, por exemplo, de mais zinco, lá tem menos. Mas se eu colocar 2 cápsulas, eu vou superestimar, botar muito mais vitamina A do que eu não posso. Só para contextualizar, eu falei do iodo por conta da tireoide, né? Apesar da legislação brasileira obrigar o sal marinho a ter uma quantidade
certa de iodo que a gente precisa para nossa alimentação, na gestação a gente tem que suplementar pelo menos 150 microgramas de iodo por dia. Perfeito. Por isso que me causou esse espanto em alguns suplementos para gestante não conterem o iodo, né? E muitas vezes, assim, a gente manda para endocrinologista, por exemplo, eu pego um TSH no primeiro trimestre de 8, 9. Aí eu falo, não, peraí, vai para endocrinologista, você precisa consertar, arrumar o teu TSH para a gestação ser saudável. Qual o impacto realmente da tireoide na gestação? O hipotireoidismo, os distúrbios da tireoide de uma forma geral são extremamente prevalentes, né? O hipotireoidismo ele está presente em até 12% da população, é um percentual alto, né? A depender da literatura que a gente checa. Mas o hipotireoidismo é bem mais frequente do que o hiper, né? Na verdade, a gente vê bastante na gestação. E é uma causa, o hipotireoidismo na gestação é uma causa das principais de retardo mental, preveníveis de retardo mental na infância, né? Então, um tratamento que é relativamente simples, né? Um comprimido que você toma ali por dia, você ajuda a prevenir uma doença, um distúrbio neurocognitivo gravíssimo que vai acompanhar essa criança pro resto da vida se a gente não intervir, né? Então, é muito importante também, faz parte do pré-natal, é obrigatório que o TSH, que é um dos hormônios que a gente analisa, seja dosado desde a primeira consulta de pré-natal. Todos os trimestres. Todos os trimestres têm que ser dosados e, caso exista algum distúrbio, mensalmente, até você atingir aquele valor de referência que a gente espera para gestação, né? Muito importante. E assim, Clara, me tira uma dúvida. A gente pega muita infecção urinária. O trabalho da fisioterapia pélvica na infecção urinária das gestantes, tem algum trabalho específico que você faça nesse sentido? É assim, a infecção urinária, ela precisa ser tratada, né, pelo obstetra. A gestante toda. Na gestante. O que a gente pode fazer na infecção, precisa ser tratada a infecção. O que a gente pode fazer é trabalhar a musculatura. Então, às vezes, não na infecção, enquanto ela não está em tratamento, a gente não pode manipular a região, né? Então, o que a gente pode fazer, às vezes a mulher desenvolve infecção de recorrência. E aí a gente trabalha essa musculatura porque ela fica hiperativa, né? Pode ficar hiperativa. E aí a gente trabalha diminuindo mais essa hiperatividade, diminuindo essa sensação de retenção urinária que a mulher fica, mas precisando, ela tá medicada. Ótimo. Ótimo. Era uma dúvida que eu tinha. A infecção urinária na gestação é causa de aborto, trabalho de parto prematuro. É uma das grandes causas de prematuridade. Então, precisa ser bem diagnosticado, bem acompanhado. Por isso que vocês sempre pedem, cada trimestre, sumário de urina, urinocultura. Né? Então, urinocultura, porque existe as bacteriúrias assintomáticas, né? Bactérias na urina, sem sintoma de nada. Doutora, eu não estou sentindo nada, mas na gestação é bem diferente, tudo é bem complexo. Eu brinco que Deus colocou a gente para ser mãe, porque se o homem fosse, a gente estava em extinção da espécie. É verdade. Por isso que é tão importante o cuidado em cada trimestre, cuidado com toda a equipe junto, monitorando, porque é uma caixa de surpresa, né? Voltando à história do homem, o homem tem que aproveitar essa fase também para cuidar. E eu estou vendo muito, cada dia mais os pais indo para o consultório, indo para as rodas, para os encontros de gestantes, para participar, que antigamente eles só pegavam no menino com 1 ano, né? Hoje em dia eles estão cuidando bem. Eu falei assim brincando, mas eles estão cuidando bem hoje em dia nos consultórios a gente vê, né? Muito. Sempre entra a gestante, entra o pai junto. Ou às vezes ele não entra porque está tomando conta do primeiro, do mais velho. Né? Mas ele acaba indo, eles participam. Não, Fabi, ela comeu isso, ela não comeu. Olha, eu falei para você comer isso, falei para ela comer mais isso. Então eu falo, você tem que ficar de olho por mim lá também. Eu tenho uns que embarcam, né? Então faz a consulta com elas com a gente e eu ia fazendo como se fosse uma live. O vídeo, né? Legal. Massa, legal. Muito bom. É bom que agora está a família participando mais. E o papel do homem é fundamental. Né? Tanto quanto a mulher, ele precisa ajudar em todas as fases. Né? Antes, durante, depois, enfim. Todo esse processo, dando apoio. Dividido, né? O homem ele não ajuda, ele faz parte. Sim. Né? Faz parte da história. Né? Como a mulher se levou muito em consideração, meu marido é ótimo, ele me ajuda pegando os meninos no colégio. Os meninos não são só dela, né? É verdade. A gente fez só junto. A gente fez junto, não fez só. Não fez só, né? Então não é uma ajuda, é uma
responsabilidade. Faz parte. É verdade. Agora, as nossas considerações finais. Você quer deixar alguma mensagem, doutora Trícia, assim, sobre a gestação, para a gestante, para quem está nos assistindo? Eu sou apaixonada pela gestação, por isso que eu faço obstetrícia, né? Mas a gente tem uma grande responsabilidade diante desses 2 pacientes. E com isso, às vezes até deixa a gente um pouco ansioso por causa disso, porque a gente sabe que a gente tem que dar conta de 2 pacientes. Então, a maioria as clínicas médicas tem que dar, eles têm que ter uma resolução de 100%. A gente na obstetrícia é 200%, porque tem essa responsabilidade intrauterino e da mãe, né? Então, às vezes a gente precisa a grande maioria das vezes a gente precisa dividir essas responsabilidades, dividir com o endócrino, com a fisioterapeuta, com o nutricionista, com a psicóloga que eu estava comentando, e com vários outros profissionais, que hoje não existe mais o pré-natal somente pelo obstetra, né? Então, o pré-natal a gestante é uma entidade à parte, é uma história à parte, que ela precisa ser cuidada dia após dia. Alguns me perguntam assim, doutor, eu posso viajar daqui a 3 meses? Eu não sei. Hoje você pode, daqui a 3 meses eu não sei. É um dia de cada vez, literalmente na gestação, é um dia de cada vez. Mas é um momento sublime, é um momento lindo, assim. Eu vivo isso desde que eu nasci, porque meu pai é obstetra, então 50 anos de obstetrícia, fundou a Clínica Saúde da Mulher. E ou você ama ou odeia, né? É verdade. Eu me apaixonei, né? E como ele é apaixonado até hoje, ainda faz a obstetrícia dele. Né? E agradeço que tem hoje apoio de outros profissionais que podem nos dar apoio também nesse caminho, que é muito muito especial. A gestação de um bebê, né? Gerar um bebê, que é ajudar nessa geração. Massa. Você, Lívia? Eu acho que o corpo humano é uma máquina perfeita, assim, e nós mulheres somos muito abençoadas por a gente ter a capacidade de juntar 2 células e formar outro corpo humano, né? Como a doutora Trícia falou, é um momento sublime, é um momento muito especial. É um momento que deve ser vivido assim, da forma mais plena, com menos pressão possível e com mais alegria possível e com muita responsabilidade, né? São 9 meses que eu acho que a mulher tem que se dedicar à formação de um novo ser humano que está durante aqueles 9 meses ele é responsabilidade exclusiva daquela mulher. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente deixa de fazer vai gerar um impacto em determinadas proporções nesse organismo que está se formando. Então, é da responsabilidade da mulher se cuidar e da responsabilidade de quem está ao redor ajudar nesse cuidado, né? Existem muitas formas da gestação, infelizmente existem muitas formas da gestação dar errado, mas graças a Deus a ciência, cada dia que passa, avança um pouquinho mais em conhecimento, em possibilidades de tratamento e principalmente em possibilidades de prevenção, né? De todos esses agravos que a gente comentou aqui, distúrbios da tireoide, diabetes, pré-eclâmpsia e tudo mais, né? Então, se cada gestante fizer a sua parte, como você falou, a genética é determinante, mas existem outros determinantes, né? Existem coisas que estão ao nosso alcance que a gente pode fazer. Que pode mudar, Pode mudar, então por que não fazê-lo, né? Às vezes é um pouco sacrificante, realmente. Eu ouço muita reclamação, doutora, meu dedo vai virar uma peneira de tanto que eu já furei. Eu falo, calma, tem prazo de validade. Daqui a pouco vai mudar, é só mais um pouquinho. E, de fato, quando a gente pega um bebezinho no colo perfeito, saudável, a recompensa chega, né? Então, a recompensa chega. Então, é um período realmente maravilhoso. Às vezes, ocorrem realmente algumas intempéries, mas, mais uma vez, a ciência está aí para isso, a nutrição, a obstetrícia, a fisioterapia. Existem muitas possibilidades, tanto terapêuticas como de prevenção. Então, a gente tem que aproveitar a ciência, né? Aproveitar a ciência. Você, Clarinha? Bom, vou levantar a bandeira da fisioterapia pélvica, né? Eu gostaria de finalizar convidando, né, as gestantes a procurarem fazer pelo menos uma avaliação com a fisioterapia pélvica para entender sobre a musculatura, para se conhecer,
para quebrar alguns medos, para quebrar algumas crenças limitantes, e usar todo esse conhecimento para a sua vida, né? Futuramente, do pós-parto ao envelhecimento. Ótimo. Então foi um grande prazer recebê-las aqui. Obrigada, Fabi. Eu sou uma amante de gestantes, eu adoro trabalhar com todas as gestantes. Realmente são minhas pacientes do coração, como todas as outras, mas a gestação, de um espermatozoide, um óvulo, sair um ser humano, né, com fígado, rim, intestino, cérebro, com tudo, eu acho que é a presença de Deus em cada minuto, assim, cada dia da gestante, as 40 semanas. Eu acho que são 40 semanas de Deus ali pleno. Então, Fabi, e você presenciar assim uma barriga, 1 minuto depois um bebê no braço, né? Uma coisa plena, né? Uma coisa, né? Eu acho excepcional. Eu acho um momento sublime, assim. Então, é tentar fazer da melhor forma, sem culpas, sem cobranças, de uma forma mais leve, com muito amor, paciência. Procurar uma equipe que te ajude, que tire todas as dúvidas. Que tenha confiança. Né, que tenha confiança, que tenha empatia, né, que vá com você até o final, enfim. Então é tentar fazer da melhor forma possível e sabendo que a gestação é fisiológica, não é uma doença, não precisa estar numa bolha, você precisa ter só cuidados e controles. E a prevenção. Mas que é um momento mais digníssimo, mais maravilhoso, perfeito da vida, de muito amor. É verdade. Isso aí.